Eu quero falar um pouquinho sobre o propósito original da mulher. Deus tem falado muito no meu coração, né, a respeito disso. Né, a gente tem tido a oportunidade de compartilhar com algumas pessoas essa palavra. E eu ouvi uma frase, né, eu não me lembro agora aonde eu ouvi, infelizmente, que diz assim: o fato de eu ser mulher não me torna um tipo diferente de cristã, mas o fato de eu ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. E essa frase, Deus falou muito comigo através dessa frase. Porque um tipo diferente de mulher, né? Quando nós nos convertemos, quando nós entramos aqui, né, no reino de Deus, a partir desse momento que nós temos essa consciência de que nós fomos criadas por Deus, por um propósito específico. Quando Deus nos formou lá no Jardim do Éden, Ele já tinha o nosso propósito estabelecido. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é muito clara em relação a isso. Né? Deus é um Deus de princípio. O reino de Deus, ele é estabelecido por princípio. Né? E nós não podemos, nós não estamos aqui para discutir a palavra de Deus. Nós estamos aqui para entender e obedecer. Na medida que nós vamos caminhando, na medida que nós vamos buscando esse entendimento, esse conhecimento, nós vamos amadurecendo e nós vamos obedecer. Nós não estamos aqui para discutir. É isso, eu acho isso. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus e ela é clara. Né? E ela é muito clara em relação ao nosso propósito enquanto mulheres de Deus. E quando nós entramos no reino, quando nós estamos aqui dentro, nós não podemos ter o luxo de querer estar aqui, mas querer viver segundo aquilo que o mundo propõe para nós enquanto mulheres. Então eu tenho visto muitas pessoas, muitas mulheres dentro das igrejas querendo viver o padrão do mundo. Só que enquanto mulheres cristãs, nós precisamos ser uma mulher diferente. Por quê? Porque o viver os princípios do reino de Deus nos torna essa mulher diferente. É impossível nós vivermos os princípios e não sermos diferentes. Então nós vamos ser diferentes por vivermos os princípios, por entender o propósito original da mulher de Deus. E quando ele nos criou, né, lá em Gênesis, uma confusão aí que eu vejo, né, que o diabo ele tem usado isso através das gerações, inclusive. Eu vejo que isso é o foco, né, do início do movimento feminista. Né? Por exemplo, nós fomos criados homem e mulher. Nós fomos criados de formas diferentes. Nós temos funções diferentes, nós temos papéis diferentes, a estrutura do nosso corpo é diferente. É igual eu falo para as meninas, né? Nem que o homem queira muito e se faça muito para isso. Um homem, ele nunca vai sentir o que é ter um útero, o que é gerar vida. Isso Deus nos deu, né? Isso faz parte da nossa natureza em Deus. Isso é a nossa natureza enquanto mulheres, né? E isso é maravilhoso demais. Então, tudo isso tem um porquê. O porquê que Deus nos fez assim, o porquê que todo o nosso corpo é diferente, porquê que nosso sistema hormonal é diferente, as nossas emoções, a estrutura emocional da mulher é diferente. Hoje tem vários estudos científicos que comprovam isso, que é diferente. Então nós temos muitas diferenças. Porém, não é porque nós somos diferentes que nós temos valores diferentes, não. Nós temos funções diferentes, nós temos propósitos diferentes, porém, nós temos valor igual. Para Deus, o homem e a mulher têm valor igual. E é aí que começa a grande confusão na cabeça de muitas mulheres. É aí que começou aí um debate, né, em relação a qual que é o propósito da mulher de Deus? Né? Vamos falar um pouquinho, né, de propósito. Qual que é o propósito da mulher de Deus? O que a Bíblia fala sobre essa mulher de Deus? Porque o grande debate, né, do movimento feminista, né, uma série de questões aí que vem desconstruindo com o passar do tempo os princípios da palavra. Vem tentado desconstruir com o passar do tempo
essas verdades de Deus para nós. Hoje eu converso, e isso que Deus tem colocado muito no meu coração, esses temas, abordar esses temas, porque às vezes eu converso com mulheres dentro da igreja e essas mulheres, elas estão confusas, elas não sabem mais o que é certo e o que é errado. Ah, mas não pode isso, mas pode isso, mas por que não, né? Então hoje a gente tem tido muito esses debates. E é por isso que nós, enquanto mulheres cristãs, nós precisamos entender muito bem o nosso propósito em Deus. Porque o nosso papel, né, o propósito pelo qual Deus nos criou e o nosso papel, a execução do nosso papel é muito importante. Não só para a nossa família, para a nossa casa, mas para as futuras gerações. Quando a Bíblia fala em relação às coisas que Deus nos ordenou, né? Tudo que Deus nos ordenou está muito ligado à estrutura familiar, né? E é interessante, assim, porque eu vejo muitas mulheres fugindo, né, da consciência. Eu prefiro não ter essa consciência. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho consciência do meu propósito, a partir do momento que eu tenho consciência do que eu tenho que fazer em Deus, né, eu tenho uma responsabilidade. A consciência, ela é sinônimo de responsabilidade. Então, quando nós nos conscientizamos, nós precisamos nos responsabilizar, né? Porque eu falo muito isso, que não adianta a gente querer espiritualizar aquilo que tem que ser obedecido. Eu vejo muitas mulheres aí com o joelho ralado de tanto orar, jejuar e tudo. A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer, só que a gente tem que fazer consciente. Tem coisas que você vai orar a vida inteira e Deus nunca vai permitir. Por quê? Porque não está dentro daquilo que Deus estabeleceu como princípio. Tem coisas que você vai jejuar, que você vai bater o pé com Deus a vida inteira e essas coisas não vão acontecer. Por quê? Porque está fora do princípio. Se chocar com aquilo que Deus estabeleceu como princípio, você não vai vencer. Então eu vejo aí muitas mulheres às vezes assim, sofrendo, sabe? Eu oro tanto, eu vivo na igreja e tal, mas as coisas não acontecem. Tá, então eu quero te desafiar a perguntar para você o porquê que elas não estão acontecendo. Será que é porque eu oro mais ou eu oro menos? Porque eu jejuo mais ou eu jejuo menos? Às vezes é uma falta de posicionamento, às vezes é um princípio que Deus estabeleceu que não está sendo vivido por você. Você está passando por cima de princípio e você está espiritualizando isso. Então, o reino de Deus, como eu falei para vocês, ele é muito bem definido, né? Os nossos papéis, eles são muito bem definidos aí. E sabe, gente, e nenhum movimento, nenhuma ideologia, nenhuma verdade desconstruída lá fora, nada disso pode nos tirar desse lugar, que é um lugar seguro, que é um lugar da obediência, que é um lugar da consciência. Eu te convido, mulher, a buscar essa consciência, sabe? Tampa os seus ouvidos para as vozes que têm vindo de fora e busca o seu propósito em Deus, sabe? Começa a ler a Bíblia, o que essa Bíblia fala sobre a mulher, o que a Bíblia fala do que é ser uma mulher cristã, como que tem que agir essa mulher cristã, quais os papéis dessa mulher cristã, qual que é a importância dessa mulher cristã dentro da sua casa e na sociedade. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica sua casa. A palavra edificar, ela vem do latim e significa edificare. O que é edificar? Induzir a verdade pelos bons exemplos seguidos. E o termo casa, ele é empregado nesse texto no sentido de descendência e não o edifício em si. Então, o que Deus está falando para nós, mulheres, só através desse versículo? Que a mulher sábia edifica a sua casa. Irmãs, primeiro, nós educamos, nós nos relacionamos e nós deixamos um legado, não é muitas vezes através do que nós falamos, mas a maioria das vezes pelo nosso exemplo. Como nós estamos procedendo para os nossos filhos, para os nossos maridos, qual o exemplo que nós estamos dando, que legado nós estamos deixando para os nossos filhos, enquanto mulheres cristãs, porque, como eu falei, nós somos mulheres cristãs, e enquanto mulheres cristãs,
nós temos responsabilidades dentro do reino de Deus, que é o quê? Obedecer aquilo que a palavra de Deus diz para nós, aquilo que Deus deixou para nós enquanto mulheres cristãs. Então, estando dentro do reino, nós estamos condicionadas a viver segundo a vontade de Deus para nós. Então, assim, o que eu vejo hoje é muitas mulheres dando suas desculpas, muitas mulheres querendo se desviar aí dessa verdade. E, irmãos, contra a palavra não há argumento. Ou nós estamos vivendo a nossa vida cristã da forma correta, dentro dos princípios de Deus, ou nós estamos vivendo uma ilusão de sermos cristãos. E é o que eu vejo muitas pessoas hoje em dia, numa ilusão de que está dentro do reino de Deus. Mas, como eu falei, existem princípios a seguir aí. E o termo casa, como eu falei, é empregado no sentido de descendência. Queridas, Deus nos fez com o propósito de edificar a nossa descendência. E isso é muito sério. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos, com aqueles que Deus tem colocado na nossa vida e tem nos dado essa responsabilidade de edificar a próxima descendência, a nossa descendência, a próxima geração. Que tipo de legado nós estamos deixando para a próxima geração? Olha o que o diabo tem feito na nossa sociedade. Existe uma desconstrução de princípio, de moral, de ética, de respeito, sendo feita há muito tempo. E se a gente for pegar a história de como isso começou lá atrás, começa pequeno e vai crescendo e vai tomando uma proporção que daqui a pouco nós não vamos dar conta mais. Então nós como igreja, nós como mulheres cristãs, nós precisamos ter esse entendimento do momento que nós estamos vivendo, como igreja, como sociedade. E o que nós temos feito, que é a nossa responsabilidade, para mudar isso, para mudar essa situação. Porque o que nós fazemos hoje, a geração futura vai colher. E o que eu vejo é muitas mulheres vivendo para si, muitas pessoas vivendo para si, querendo agradar a si, querendo viver o seu ministério para si. Não, nós precisamos viver a nossa vida com essa mentalidade de futuro, de projeção, de geração. Deus trabalha nas gerações e nós temos responsabilidades. É isso que eu quero falar para vocês. Nós temos responsabilidade com a próxima geração, nós precisamos estar comprometidos com a próxima geração. Agora, se nós estamos sendo negligentes na criação dos nossos filhos, por exemplo, o que será da próxima geração? Se eu não consigo ter tempo de qualidade, se eu não consigo educar a minha filha dentro dos princípios de Deus, dentro da palavra de Deus, se eu não consigo ter tempo com a minha filha, se eu não consigo gerar afeto na relação com os meus filhos, o que vai ser do resto? Se aquilo que é primordial para mim, se aquilo que é prioridade para mim, que é a minha família, que é a minha casa, e a Bíblia ela é muito clara em relação a isso, se nós não damos conta da nossa casa, se nós não damos conta do nosso casamento, se nós não somos testemunhos dentro da nossa casa, não nos resta nada lá fora. E eu vejo hoje as pessoas querendo muito dar conta do fora e se esquecendo do que está dentro. E se esquecendo daquilo que precisava ser a prioridade. Irmãs, Deus é um Deus de princípio. O que eu tenho visto hoje? Muitas mulheres com depressão, com síndrome de pânico, muitas mulheres insatisfeitas, muitas mulheres abraçando o mundo. E quando você senta para conversar com essas mulheres, elas estão infelizes, elas estão insatisfeitas. É como se tivesse tudo errado, é como se o mundo interior delas estivesse tudo fora do lugar. E isso é muito sério. E nós precisamos começar a pensar nisso. Nós precisamos começar a ter essa conversa com o nosso mundo interno. Nós precisamos entender os nossos processos, o nosso propósito, para que nós estamos aqui. Quando nós fugimos desse propósito, quando nós nos desconectamos com o nosso propósito original em Deus, nós vamos mesmo ter depressão, nós vamos mesmo estar com aquela sensação de que nada está bom, de que nunca nada está bom, insatisfação plena. A gente vai ter todo esse tipo de sentimento dentro de nós. Então nós precisamos rever as coisas. E às vezes abrir mão de algumas coisas que nós temos feito, que nós estamos fazendo para viver esses princípios também não é fácil.
É uma desintoxicação. Às vezes a gente vai ter que desconstruir muitas coisas erradas que nós permitimos que foram construídas dentro de nós de forma distorcida. Por isso que eu estou te convidando, você mulher cristã, a se voltar para a palavra de Deus. Nós não temos que temer a palavra, irmãs. Nós não temos que ter medo da palavra. Nós não temos que temer viver segundo aquilo que Deus nos fez para viver. Porque quando nós estamos fugindo disso, nós estamos fugindo do nosso propósito, nós estamos fugindo da nossa natureza, nós estamos fugindo da nossa identidade em Deus. Nós temos uma identidade em Deus. Nós podemos fazer outras coisas. Eu não estou falando aqui que você não vai trabalhar, que você não vai ter as suas coisas. Pode, você pode ter, é direito seu ter. É bonito ver as mulheres trabalhando, eu mesmo, sabe, tenho buscado isso na minha vida, buscado conhecimento, estudado, estou terminando a faculdade, 2 faculdades agora, e isso é muito bom para mim. Só que eu tenho muito claro na minha vida que existem prioridades e existem necessidades. As prioridades, elas nunca podem estar no lugar das necessidades. E as necessidades nunca podem estar no lugar das prioridades. Porque quando isso acontece, nós não somos plenas em Deus. Nós vamos viver essa crise constante, tá? Então eu quero te convidar a você parar para pensar na sua vida, aonde você se encontra hoje, quais são as suas prioridades, quais são as suas necessidades. Você pode fazer outras coisas, mas aquilo que é o seu dever em Deus, aquilo que vai de encontro àquilo que Deus instituiu como responsabilidade para nós, mulheres cristãs, isso precisa ser a nossa prioridade. Pensando na próxima geração, como que a gente tem tratado os nossos filhos, como que a gente tem tratado o nosso marido, como a gente tem tratado o nosso marido na frente dos nossos filhos, né? Isso é um assunto aí, é um outro assunto também, né? Submissão, respeito, né? Como que a gente tem lidado com isso? A questão da submissão, para mim, eu vejo a submissão não como uma subordinação, não como só obediência, a obediência em si é uma submissão, não. A submissão é algo de coração. O meu coração se inclina ao meu marido. O meu coração respeita a pessoa que Deus colocou como sacerdote da minha casa. É uma forma de reconhecer a autoridade do seu marido. Eu vejo muitas mulheres falando mal dos seus maridos. Irmãs, se você está com dificuldade, eu te convido a orar mais. Eu te convido a jejuar mais pelo seu marido, pela sua casa, pelos seus filhos. Se você estiver precisando de ajuda, procure uma pessoa que realmente vá te ajudar. Procure o seu líder. Procure a pessoa que Deus tem estabelecido sobre a sua vida. Existem pessoas aptas para estar te ajudando. Não fica falando, né? E uma coisa bem interessante também, que eu quero deixar aqui com vocês nesse vídeo, é que façam um exercício. Por exemplo, o meu marido tem um defeito, né? Pega aquele defeito do seu marido e ao invés de você criticar, você vai elogiar exatamente aonde ele está falhando, aonde você vê que ele está falhando. Comece a elogiar ele, comece a levantar a moral dele, comece a fazer com que ele cresça, né? Nas suas palavras, na sua visão, e você vai ver a transformação que você vai ter. Porque o nosso marido, irmãs, eles dependem também das nossas palavras, das nossas boas palavras, né, do nosso incentivo, né, do nosso respeito. Quando nós respeitamos os nossos maridos, nós estamos levantando eles, nós estamos honrando eles, nós estamos levantando a moral deles. Então faça esse exercício, principalmente na frente dos seus filhos. Não desconstrua a autoridade do seu cônjuge na frente dos seus filhos. Porque você desconstruindo isso, você está desconstruindo uma série de outras coisas, incluindo a construção da identidade dos seus filhos. Então você precisa ter muito cuidado, irmãs. Porque às vezes a gente olha para os nossos filhos, a gente acha que eles são bonecos, a gente acha que eles não entendem nada, nós subestimamos os nossos filhos. Só que os nossos filhos, desde bebê, eles estão ali, eles estão recebendo do ambiente que eles estão inseridos.
Eles estão recebendo do afeto ou a falta de afeto. Eles estão recebendo as informações que nós passamos para eles, querendo ou não, com palavras ou com atitudes. Nós estamos falando para eles algo. Nós estamos informando eles de algumas coisas. E quais as informações que a gente tem dado aos nossos filhos? Por que existe uma geração aí tão rebelde? Existe uma geração que não se respeita mais os mais velhos, os pais, os avós. Por que será? Será que nós temos tido esse testemunho, esse exemplo dentro da nossa casa? Se nós que temos a consciência, né, se nós que somos os mais maduros, né, ou deveríamos ser, não estamos tendo essa responsabilidade, o que vai ser da próxima geração? O que vai ser dos nossos filhos? Tá? E na medida que nós temos consciência do nosso propósito, nós podemos nos tornar, nós temos a possibilidade de nos tornar instrumentos de justiça em favor dos planos de Deus. E eu quero falar para finalizar em relação à nossa identidade, né? Ninguém é perfeita. Nós não nascemos perfeitas, nós não somos perfeitas. E enquanto mulheres de Deus, nós precisamos melhorar sempre, né? Nós precisamos nos abrir para que o Espírito Santo nos melhore. E eu quero te convidar a ter uma visão crítica sobre você nesse vídeo. O que você tem que mudar? Como que você está hoje? Aonde você se encontra hoje? Porque se você falar para mim que não existe mudança, se você falar para mim que não existem possibilidades de mudanças, eu nasci assim, porque minha mãe era assim, porque minha avó era assim e eu sou assim. Eu estou infelizmente repetindo as mesmas atitudes das minhas gerações passadas. Então você está falando para mim que você não nasceu de novo. Porque quando a gente nasce de Deus, quando nós nascemos de novo, nós temos todas as possibilidades de Deus ao nosso favor. A Bíblia fala que o Senhor pode todas as coisas, que nada é impossível para Deus. E eu não acredito que Deus não possa mudar a nossa personalidade. Eu não acredito que em personalidade rígida que não possa ser mudada, em temperamento rígido que não possa ser mudado. Foi Ele que nos criou. E quando nós estamos nas mãos dEle, Ele pode tudo em nós. Quando nós nos abrimos para essas mudanças, Ele pode nos transformar de glória em glória e de formas extraordinárias. Então nós precisamos começar a fornecer esse material para Deus, esse material de transformação, essa vontade, esse desejo de ser uma mulher virtuosa, esse desejo de ser uma mulher segundo o coração de Deus, esse desejo de viver os princípios de Deus. E toda mudança, irmãos, começa pequeno. Às vezes nós queremos uma grande mudança. Não, eu estou te convidando a começar pequeno. Comece a mudar as pequenas coisas na sua vida. Se você agia assim, comece a não agir mais, mas você precisa ter consciência disso. É a consciência que é a chave ali para nós começarmos essa transformação na nossa vida. Porque no processo nós já estamos. Agora, é triste nós estarmos nos processos de Deus, nos processos de transformação, de maturidade de Deus, sem entender esses processos, sem entender o lugar que nós estamos nesse processo. Não estou falando aqui de autopunição. Eu estou assim e eu tenho raiva porque eu não consigo mudar e eu vou começar a me punir. Não, eu não estou falando disso, né? Eu não estou falando de começar a procurar defeitos em você e isso gerar depressão em você, não. Eu estou falando de você entender o que você precisa mudar. Eu sempre brinco com meu marido que eu quero me conhecer melhor do que qualquer pessoa, até melhor do que ele que dorme comigo, que está ali comigo 24 horas. Eu preciso me conhecer, né? Eu preciso entender, né, onde eu estava, onde eu estou e para onde Deus está me levando. Eu preciso entender os meus processos, eu preciso entender onde eu preciso mudar. Não é possível que todo mundo vai olhar para mim e falar assim, precisa mudar nisso, precisa mudar naquilo. Não, eu quero saber, eu quero ter em Deus, né? Mas para isso eu preciso ter ali a questão, né, da autoanálise, né? Eu preciso fazer esse exercício da autoanálise. Às vezes é chato, mas é necessário. É crescimento, é amadurecimento, né? As pessoas não gostam de se autoanalisarem, mas assim, com a verdade, né? Vamos ser críticos com a gente mesma, né?
para a gente chegar em algum lugar, porque a gente só encontra transformação a partir do momento que nós entendemos que nós precisamos de transformação, de mudança. E é muito interessante, sabe, irmãos? Porque quando nós mudamos, tudo ao nosso redor muda. Quando nós mudamos algumas posturas em nós, por pequenas que sejam, muitas coisas ao nosso redor mudam. Então, Deus nos fez com isso, né? E isso faz parte da edificação. Então, nós precisamos entender os nossos processos. Como eu disse para você, mulher, nós estamos vivendo um tempo que não é fácil. Não é fácil sermos mulheres cristãs. Eu tenho sido criticada por algumas atitudes, né? Por submeter as coisas ao meu marido, por perguntar para ele todas as coisas. Aqui na nossa casa não tem essa coisa de é meu dinheiro, é seu dinheiro, é meu, isso é seu. Não, é nosso. Nós temos que trabalhar, né, para que a nossa casa seja edificada. O meu marido, ele vai entender o papel dele, ele vai se posicionar naquilo que é de responsabilidade dele enquanto homem, enquanto sacerdote, e isso é uma coisa dele com Deus. Eu estou falando aqui com você, mulher. Nós precisamos, enquanto mulheres cristãs, sermos essa mulher diferente e prestar atenção nas nossas atitudes. Há algum tempo atrás, nós criticávamos esse movimento, que é um movimento rebelde, que é um movimento... as causas desse movimento, as raízes desse movimento é totalmente antibíblico, é totalmente anti-propósito de Deus para nós, que isso fique bem claro para nós, tá? Eu não consigo visualizar uma mulher cristã que entende os seus propósitos em Deus, que lê a Bíblia, que busca esse conhecimento na palavra de Deus e que se diz feminista e que se diz uma série de outras coisas. Então, antes de você vestir uma camisa, antes de você falar que você é contra isso, que você é contra aquilo, que você é a favor disso, a favor daquilo, que você é isso ou aquilo, busque a origem das coisas, estude, busque o conhecimento daquilo que você está defendendo e daquilo que você está trazendo para dentro da sua casa. Nós temos que ter muito cuidado para nós não desconstruirmos na vida dos nossos filhos e nas futuras gerações, na nossa descendência, a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, o temor a Deus, tá? Então, assim, eu quero te fazer esse convite, mulher, a você estudar, a você buscar esse entendimento, a você buscar esse conhecimento antes de qualquer coisa. E se coloque sempre na presença de Deus. Busque sempre o seu propósito em Deus. Nós não podemos estar desconectadas do nosso propósito em Deus. Faça, trabalhe, realize, seja uma mulher realizada. Mas eu te falo que você só vai conseguir uma realização plena, você só vai conseguir ser completa quando você estiver alinhada com o seu propósito original em Deus. Quais são as suas responsabilidades em Deus? E o que você tem negligenciado dentro daquilo que é responsabilidade sua? Por que algumas coisas estão acontecendo ao seu redor, na sua casa? Por que os seus filhos, não sei, talvez não estejam bem? Por que o seu casamento não está bem? O que está acontecendo? Eu não estou querendo culpabilizar a mulher por tudo. Mas você já prestou atenção que quando você levanta ali meio mal-humorada, com o passar do dia ali, parece que todo mundo vai ficando mal-humorado à sua volta. O seu marido talvez levantou bem, seus filhos levantaram bem, mas por sua causa, ali o ambiente vai sendo contaminado com aquele mau humor. Deus nos deu essa graça, né, de transformar ambientes, de transformar vidas, através da sabedoria que está disponível para mim e para você. Deus não faz acepção de pessoas. Não existe mulher melhor ou mulher pior diante da visão de Deus. Não existe homem mais valoroso do que qualquer mulher. Não, nós temos valores iguais. Para Deus nós somos iguais. Deus quer te usar e Deus quer me usar. A diferença é o quanto eu me disponho a ser usada por Deus. O quanto eu me disponho a deixar Deus trabalhar em mim e através de mim. Essa é a grande diferença. Então eu te convido, mulher, a deixar o Espírito Santo trabalhar em você e através de você. E a começar
nessa visão crítica, nessa autoanálise sobre a sua vida, sobre onde você está, sobre o que você tem feito da sua vida, do seu casamento, da sua casa, dos seus filhos e o que você tem semeado para as próximas gerações.